Oi, hoje a gente vai falar sobre o conjurante de aprimoramento que foi anunciado para o patch 10.1.5. Nessa última semana eles anunciaram algumas coisas que vão vir nesse patch, mas de longe o que mais chamou a atenção é o fato deles estarem adicionando uma outra especialização para uma classe já existente no jogo. Eu não sei se isso vai abrir algum precedente para eles fazerem isso mais vezes, mas por enquanto é o que aconteceu. Já tinham tido alguns vazamentos falando sobre uma possível terceira especialização para o conjurante, e é exatamente isso que está acontecendo. O aprimoramento vai ser a próxima especialização. O mais próximo disso daí, se vocês já viram, é de entender que o conjurante de aprimoramento basicamente vai ser como se fosse um bardo. Ele causa um dano, mas a ideia dele é melhorar os aliados ou os outros membros do grupo, né, que estão próximos de você. Conceitualmente falando, é muito legal eles fazerem isso daí, porque abre a possibilidade deles mudarem algumas classes para ser desse jeito. Em especial, a primeira coisa que eu consigo pensar quando você fala sobre uma classe que dá bônus ou que causa menos dano para poder ter um suporte para o restante do grupo é o Sacerdote de Disciplina, que a impressão que dá é que ele cairia muito bem nessa área de poder causar dano, uma quantidade de dano menor, mas ainda assim melhorar o grupo com algum tipo de suporte. Se eles vão fazer isso ou não é outra história. Eu honestamente acho que eles não vão fazer isso com as classes já existentes, mas quem sabe. Eles já mudaram uma vez o Caçador, por exemplo, para mudar para ser corpo a corpo ao invés de ser à distância. Eles podem fazer isso daí de novo. O dano no momento do conjurante de aprimoramento, de acordo com o que estão falando, é 40% menor que o conjurante de devastação no servidor de testes. Então assim, dá para você fazer conteúdo solo com ele, mas é evidente que você vai dar bem menos dano que se você estiver jogando com devastação. Parte disso pode ser corrigido se eles fizerem um sistema para você conseguir dar os próprios bônus para si mesmo enquanto você está jogando, mas eu não tenho certeza se eles vão querer fazer isso. Eu acho que a ideia é justamente deixar o conjurante de aprimoramento dando menos dano mesmo. Por enquanto, no servidor de testes, que se você quiser jogar você pode testar agora, isso daqui ele está disponível no servidor de testes, o conjurante de aprimoramento ele é um spam eterno de erupção. Então, a erupção é a habilidade que substitui o desintegrar. No caso do conjurante de devastação é o que nós usamos principalmente. Erupção é o que a gente usa com o aprimoramento. A erupção é uma habilidade que ela fica causando um dano em área, mas o principal dela é que ela diminui, na verdade ela aumenta a duração do poder do ébano, que é um bônus que o conjurante de aprimoramento dá para alguns alvos do grupo. O poder do ébano, ao que tudo indica, vai ser um cooldown que possivelmente vai ser permanente. Você vai conseguir manter ele durante a luta toda se você fizer as coisas direito, se planejar direito. E eu não sei se vale muito a pena você precisar ficar spamando alguma coisa se a ideia é justamente manter isso daí 100% do tempo ativo. Talvez não seja necessário fazer isso daí. É óbvio que isso daqui é a primeira semana que está no servidor de testes, vão ter algumas alterações que vão ser feitas. Eu tenho dúvidas com relação a algumas coisas do conjurante de aprimoramento. A minha primeira é o balanceamento da classe. O balanceamento da classe, para mim, a Blizzard ela não é capaz de fazer isso daqui de uma maneira tão rápida. Ou essa classe ela vai ser muito mais fraca que o restante das classes, então as pessoas não vão gostar de trazer ela, ou ela vai ser mandatória e todo mundo vai querer ter uma dessa aí no grupo. E se for a segunda parte, se ela for realmente mandatória para poder levar para o grupo, eu me pergunto se vai ser possível levar mais de uma. Da maneira que está sendo feita agora, você não tem como colocar, por exemplo, 2 vezes o bônus de inteligência ou de força que ela pode dar para alguns membros do grupo, mas eu acredito que se você tiver, por exemplo, numa rede, você pode levar 2 conjurantes de aprimoramento para poder dar bônus para mais pessoas. Então, originalmente você conseguiria dar para 5, se você tiver 2 conjurantes, pode dar para 10, e aí as redes vão acabar tentando sempre colocar um conjurante para cada quantidade de pessoas, se eles forem necessários mesmo. Se eles não forem necessários, eles vão ser abandonados. Parte do problema que isso daí acaba trazendo é que se o conjurante de aprimoramento, e eu acho que eu vou ter que vou ganhar R$1 cada vez que eu falar conjurante de aprimoramento nesse vídeo. Se ele for necessário, vai ter um monte de gente querendo jogar e um monte de gente vai ficar sem grupo, porque não vai ter como você justificar colocar mais de um no grupo se caso não for bem dividido os bônus que ele pode apresentar. Isso é trabalho para a Blizzard fazer, mas eu não tenho muita confiança de que eles conseguem fazer isso direto com o lançamento dele no 1.5. Foi super inteligente eles fazerem isso daí,
para o patch 10.1.5 e não para o 10.2, porque eles têm tempo nesse patch aí intermediário de fazer ajustes caso seja necessário. E como eu falei, vai ser necessário fazer ajustes disso daqui, porque é bem difícil eles acertarem logo de cara. Ou essa especialização vai estar extremamente forte e as pessoas vão querer em qualquer grupo, ou ela vai estar extremamente fraca e vai criar um clima ruim com o restante da comunidade se você estiver jogando de conjunto de aprimoramento. Outra coisa que eles foram super inteligentes é que eles não estão fazendo só isso no patch 1.5, 10.1.5. Eles estão colocando outras classes de bruxo, então eles estão liberando para praticamente tudo. Estão colocando customização dos patches do bruxo. Eles vão fazer alterações nos 3 especializações de mago e no paladino sagrado. Eu acho que era isso. Então, boa parte da comunidade vai acabar se dividindo entre outras coisas e não vai ficar tão saturado de uma única classe nesse próximo patch. O próximo patch, eu não entendo nem como eles estão fazendo isso daqui ser um patch intermediário entre 2 patches grandes, porque vai ter uma nova Mega Dungeon, novas quests, essa porrada de introdução de possibilidades de combinação de raça com classe, como eu falei aqui nesse vídeo, uma nova especialização. Tudo isso daqui é extremamente interessante como eles estão conseguindo fazer isso. Eu aconselho que se vocês têm dúvida do conjurante de aprimoramento, vocês dêem uma passada no servidor de teste para poder ver como ele está jogando. Tá legal, eu fico empolgado para pelo menos testar essa classe. A única coisa que eu tenho dúvida também é que eu imagino que boa parte das pessoas às vezes queiram saber como jogar com a classe, é por isso que eu acabo fazendo os guias. Mas no caso, pelo menos no momento do conjurante de aprimoramento, eu não sei nem se é necessário fazer um guia para ele, porque a imensa maioria do tempo você está apertando um único botão, em pontos esporádicos você está soltando um cooldown ou outro, e eu não sei se isso vai mudar com o passar do tempo. Eu acredito que essa especialização é feita justamente para as pessoas que querem ser suporte do seu grupo e vocês possam focar mais em mecânicas ou entender como a luta funciona. Não duvido dessa daqui ser a classe que seja aconselhável para outras pessoas que estão começando a jogar daqui para frente, porque a simplicidade dela é enorme. Nós falamos que a simplicidade do Devastação é grande e realmente são poucos botões para poder apertar, mas se continuar do jeito que está no servidor de testes, aprimoramento vai ser mais simples ainda, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Ainda assim é interessante. Quem sabe eu faço um guia disso daí quando surgir, mas para isso eu mesmo preciso aprender a jogar com a classe. Como eu falei, não vai ser difícil isso daqui, realmente parece ser muito simples. Vamos ver como é que eles fazem o balanceamento disso. Torço para que seja mais próximo possível do meio de balanceamento, então nem muito forte nem muito fraco. Dificilmente vai acontecer isso daí.